Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as dores de cabeça provocadas por falta de grau e também pelo excesso do uso dos eletrônicos. Seu filho está em casa, de repente você recebeu uma queixa da escola, que ele está com dores de cabeça, você fez o óculos de grau dele, ele permanece tendo sintomas. Será que pode ser esse uso excessivo? Nós vamos entender quais são as outras doenças relacionadas também aqui com o nosso tema. Meu convidado de hoje é o médico oftalmologista, Dr. Daniel Camulot. Doutor, é sempre um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Obrigado a vocês pelo convite. A falta do uso de grau pode provocar as dores de cabeça que a gente acredita que tem uma outra razão. Então, tem muita gente que tem a recomendação de utilizar os óculos, mas não gosta, também não foi atrás de lente de contato, acha que consegue se virar, mas tem dor de cabeça todo dia. Como a dor de cabeça é muito comum, isso pode ser negligenciado e se arrastar? Pode ser. Sempre que você tiver dor de cabeça, deve passar com o seu oftalmologista para poder diferenciar a causa, tanto oftalmológica, às vezes o problema é neurológico, até mesmo o otorrino tem um problema de outras doenças sinusíticas, então a gente precisa primeiro diferenciar. Então vai ser avaliado por cada especialista para poder chegar a um diagnóstico certo e poder tratar corretamente a dor de cabeça. Tem a ver com... Bom, tem muita gente que usa óculos também e eles precisam ser ajustados sempre, né? Pode ser aquele sinal de que está na hora de voltar, porque às vezes não faz nem um ano ou não tem ainda o tempo que a gente esperava que precisasse, né? O que pudesse esperar para voltar ao oftalmo. Sim, é muito comum o que acontece. As principais causas de dor de cabeça relacionadas à visão. Primeiro, a miopia. A miopia é a dificuldade de ver de longe. Então, aquele olho é um pouquinho maior do que o normal e o feixe de luz precisa cair certinho na retina, ele vai cair um pouco antes, você precisa consertar isso com grau. Por que no míope costuma dar essa dor de cabeça, mais pro final do dia? O míope precisa fazer aquele aperto para enxergar de longe, porque quando você aperta o olho, você cria um buraquinho chamado buraco estenopeico. E todos os raios que caíam errado, eles vão ser, vamos dizer, ignorados, anulados. E só vão entrar no olho aqueles raios que não caem corretamente por aquele buraquinho. Então você acaba criando um buraco estenopeico fazendo isso. E apertando o músculo frontal, toda essa musculatura, chega no final do dia ela já está cansada. E começa a dar dor de cabeça por essa área frontal relacionada com a miopia. Já o hipermétrope, o que é o hipermétrope? É o contrário do míope. O olho é um pouco menor que o normal e os raios acabam caindo um pouco depois de onde precisa. Então, você precisa corrigir esse grau com grau positivo. Por que o hipermétrope sente muita dor de cabeça? Principalmente jovem. O hipermétrope, o nosso olho tem uma musculatura que ela consegue acomodar a visão. Então, quando você precisa ver de perto, o músculo contrai. Quando você precisa ver de longe, ele relaxa. Se você é hipermétrope, você consegue compensar o grau fazendo essa contração e forçando para enxergar. Então essa musculatura, durante o dia todo fazendo esse esforço, você acaba também tendo dor de cabeça relacionada à hipermetropia. Então, tanto é que durante o exame a gente às vezes não encontra grau nenhum e você faz aquela dilatação, que você pinga o colírio. Esse colírio, o que ele faz? Ele relaxa essa musculatura e aí você acha o grau real da pessoa. Às vezes você acha um grau plano, que é nada, quando você dilata o grau vai para 4. Isso aí explica muita dor de cabeça da pessoa. É aquela musculatura tentando fazer esforço para compensar 4 graus. Então você precisa saber se existe algum grau escondido por trás dessa musculatura. Por isso que criança, em muitos casos, a gente precisa dilatar, até porque um grau de hipermetropia alta pode ser uma causa de estrabismo. Porque a hipermetropia alta força essa musculatura a fazer isso e causa um grau de estrabismo. O estrabismo que a gente chama de endotropia para dentro. Então, às vezes, a resolução do problema do estrabismo é um grau de hipermetropia que você colocando o óculos consegue corrigir. Por isso, fazer uma avaliação de uma criança desde pequeno é importante, até não só para problema de dor de cabeça, mas estrabismo, ambliopia, que é aquele olho preguiçoso, que às vezes a criança tem uma visão boa em um olho e no outro não tem nada, ela vai enxergar bem. Porque um está bem, mas o outro vai ficar esquecido. E se isso não for tratado com tampão, com óculos até os 7 anos de idade, depois não tem mais como voltar atrás. Então, mesmo no adulto, quando a gente senta naquela cadeirinha, você coloca as lentes, né? Um olho, tampa o outro, enfim, e faz a combinação, esse ajuste,
pode não dar o grau real da pessoa. Pode não dar o grau real. O hipermétrope, você pode não encontrar e não dá nada, depois você dilata e dá muito mais. E o míope, você acaba hipercorrigindo. Você vai dando grau e o míope vai aceitando. Então, esse é o problema, que isso também pode causar dor de cabeça. Porque ele faz um esforço para enxergar com aquele grau que está mais forte. Então, por isso a necessidade de passar com o seu oftalmologista, com o médico corretamente, não ir em qualquer canto, que em qualquer canto eles vão ver, vão passar o que acham. Às vezes você não é o seu grau correto, passam mais do que deve, ou não passam nada e o problema existe. Então isso pode ser causa de dor de cabeça pela visão. Dilatando, você consegue ter o grau exato. Porque perfeito. é difícil quando você afina o finalzinho, Sim. melhor esse ou esse. Sim. Às vezes fica muito difícil. Quando você dilata, isso fica muito mais fácil, porque legal. a pessoa não consegue acomodar. E aí você acha o grau correto para aquela pessoa, quando você consegue dilatar. Perfeito. Piora. Então, quando você não usa os óculos, além da dor de cabeça, que é um sintoma, eu acredito, bastante importante, porque incomoda muito. Sim. Piora. Então, não usar. Tem gente que fala, não vou usar, porque se eu usar, vou ficar viciado nos óculos. Bobagem, né? Não, isso tudo é um mito. Na verdade, assim, quem usa o óculos não é para diminuir o grau, não é porque você está usando que o grau vai diminuir, e nem porque você não está usando que o grau vai aumentar. O problema é isso. Se você não usa, você faz esse esforço, causa dor de cabeça, e além disso, você, utilizando o óculos, você vai enxergar melhor. Então, muita gente acha que, eu vou viciar. Não é, porque ela achava que a visão mais ou menos era boa. Depois que ela coloca o óculos, ela tem o bom, o ótimo, e aquele mais ou menos não era tão bom. Então, por isso que falam que vicia, mas é porque ela está enxergando melhor do que enxergava antigamente. Mas o que faz aumentar o grau é a anatomia, o crescimento. Então, por isso que até os 23, 25, a gente espera para poder indicar de cirurgia refrativa, que o grau pode mudar. 23, 25 Mas anos. é uma média, né? Tá. Mas até a gente esperar o grau estabilizar. Por que isso? Porque se você faz a cirurgia e ele não está estabilizado, depois ele pode voltar a aumentar de novo. Mas o que causa o aumento não é o uso ou não. O que causa o aumento é o crescimento, a anatomia da pessoa até mais ou menos essa idade, numa média. Tá. Já que você falou da cirurgia, tendo feito uma vez, pode fazer de novo se o grau voltar? Depende muito da espessura da córnea, que é medida com alguns exames como a paquimetria. Depende muito da curvatura da córnea, que aí depende da topografia, o exame de Pentacam, que faz um mapa disso tudo, que às vezes você tem um ceratocone. O que é isso? É aquela doença da córnea que você vai, o olho vai ficando cônico, ele vai abaulando e vai aumentando o astigmatismo. Se você tem um ceratocone frustro, o que é isso? Você não vê no exame do dia a dia. Se você não faz todos esses exames pré-operatórios bem feitos, afina a córnea, se a curvatura dela já for maior, o abaulamento se torna muito maior. E você pode gerar um ceratocone através dessa cirurgia. Então, o pré-operatório na cirurgia refrativa, às vezes é tão ou mais importante do que o intraoperatório. É claro que o intraoperatório é muito importante, mas fazer a cirurgia sem saber como é a córnea, como é aquela pessoa, sem olhar a retina para saber se tem problemas, roturas, você pode gerar uma complicação se isso não for feito corretamente antes da cirurgia. Então também tem indicação e tem contraindicação. Sem dúvida nenhuma. De cirurgia. Não é todo mundo que pode operar. Tá. E dor nos olhos? A gente está falando de dor de cabeça, né? Mas e a dor nos olhos? Tem algum indicativo? Dor nos olhos é muito indefinido, não dá para você dizer, eu tô com dor no olho. Então, pode ser uma dor, você sente uma ardência, isso pode ter várias causas, uma pessoa pode ter olho seco, às vezes você tem uma ceratite, uma inflamação da córnea, às vezes uma pessoa pode ter, ninguém imagina, mas pode ter um herpes no olho, às vezes você tem uma sensibilidade diminuída, você tem uma úlcera de córnea que pode gerar uma dor muito grande. Então, são várias causas que não é uma dor que vai, eu tô com dor, então é isso. A dor é vamos dizer, é muito inespecífico. Você precisa analisar o paciente na lâmpada de fenda, fazer o exame correto para saber a causa da dor. Perfeito. Então, precisa passar no oftalmo. Sem dúvida nenhuma. Pelo menos uma vez por ano, todas as pessoas ou não? Tô pegando pesado. Eu digo uma vez por ano. Por quê? Até criança, você examina ela com 1 ano de idade, você examinou, ela acaba não colaborando muito, ou então você acha um grau e em 1 ano vai mudar o grau de novo, e principalmente até os 7 anos você tem que acompanhar bem de perto. Todo mundo acha, a criança não vai informar, mas até os 7 anos que deve ser avaliado. Então, é importante desde criança até adulto fazer o exame pelo menos anual, até porque, como isso que eu falei, existem problemas no olho, sintomas e sinais que você deixa para lá, como mosca volante, que você vê um mosquitinho passando para lá e para cá, que depois de um tempo isso pode passar, mas associado a isso pode ter um problema na retina, que você consegue detectar só fazendo a dilatação, para avaliar a periferia. Então, não deixar para lá.
Um olho vermelho não é uma coisa, pode ser uma coisa não tão simples, que a gente já conversou uma vez. Não é só uma conjuntivite, existem uveites, úlceras e problemas muito graves que podem causar cegueira, que não é um simples olho vermelho. Então, deve ser avaliado qual é a causa para fazer o tratamento correto. A falta de grau, que pode provocar dor de cabeça, também pode deixar os olhos vermelhos ou não? Se você estiver fazendo esse esforço intensivo, você acaba, vamos dizer, ficando mais concentrado, você pisca menos o olho, então isso causa mais um ressecamento, porque a lágrima evapora mais rápido. Tudo isso pode causar, sim, uma irritação, uma hiperemia ocular, uma vermelhidão. Agora, falar de uso excessivo dos eletrônicos, a gente está falando com quase todo mundo, sim, né? Sem dúvida. Todo mundo hoje fica no celular, até na questão, a gente falou das crianças, né? É fácil de ver a criança que não está enxergando bem hoje, porque ela aproxima demais o eletrônico. E a gente não espera que a criança tenha essa dificuldade, né? Sim. A criança geralmente consegue ler de longe, enxerga perfeito, Sim. né? Não costuma ter esse problema, a gente não acha, ao contrário das pessoas mais velhas, que o braço vai ficando Sim. mais curto, né? Enfim, o que você considera um uso excessivo de eletrônico? Eu quero saber se ele pode provocar esse olho seco que você falou pra gente. Sem dúvida, é síndrome do olho seco. A pessoa que usa muito computador, ou então usa muito celular, tudo isso, aparelho eletrônico, principalmente a visão de perto, ele acaba ficando concentrado e esquecendo de piscar. Você acaba piscando menos do que uma pessoa normal, que não está utilizando. Então, o que acontece? Isso que eu estava falando. Ele, utilizando muita visão, ele esquece de piscar, a lágrima evapora e acaba piorando o olho seco da pessoa. O olho seco pode ter outras causas, como o clima, o uso intensivo de ar-condicionado, vento, até mesmo menopausa. Tudo isso pode causar o olho seco, mas o uso intensivo de aparelho eletrônico pode causar esse problema. Além disso, as crianças, como eu falei, até os 7 anos de idade já estão em desenvolvimento, por isso a necessidade de tomar cuidado com isso. Porque existem alguns estudos que mostram que o uso intensivo em criança até os 7 anos de idade pode gerar um certo grau de miopia, porque ela está acomodando muito a visão. Então, essa acomodação, essa mudança da musculatura dentro do olho, pode mudar a anatomia também. Então, alguns estudos mostram até que japoneses que moravam na Austrália e mesmo as mesmas pessoas da mesma família que moravam no Japão, pelos japoneses do Japão serem mais, vamos dizer, disciplinados e tudo, em estudos, aqueles que ficavam em ambientes mais externos na Austrália não desenvolviam um grau igual os mesmos da mesma família que tinham uma cultura diferente. Então, foi descoberto em alguns estudos que até os 7 anos de idade, o uso intensivo pode ser um dos fatores de risco para um aumento do grau, principalmente de miopia. Então, não é que não pode utilizar, mas deve ser utilizado com um certo limite. Eu sempre digo, utilizou o computador, o celular durante 1 hora, dá uma parada de 30 segundos, vai andar, faz alguma coisa para longe que você consegue relaxar essa musculatura e não deixá-la muito contraída. Então, eu sempre digo que um descanso no computador é importante. Perfeito. Tem espaçamento certo entre a pessoa e a televisão também, né? Porque a pessoa às vezes fala, não uso o celular ou o tablet ali mais pertinho, mas não pode ficar colado também na TV. Não é bom, tudo que é muito de perto, você está contraindo essa musculatura. Então, sempre é bom deixar uma certa distância, até mesmo a leitura não trazer aqui perto. Deixar mais ou menos 60 centímetros para não ter essa acomodação tão forte da musculatura, que até a dor de cabeça pode ser criada por isso. Pela aproximação, uso intensivo de aparelho eletrônico, olho vermelho, tudo isso pode acontecer pelo esse uso intensivo. Antigamente falava-se bastante de usar óculos para descanso. Ah, é só para descanso. Ainda hoje tem isso? Serve para isso do celular? Não? Na verdade, não é um óculos de descanso. Vamos dar um exemplo. A hipermetropia que eu falei que você dilata e acha um grau que a pessoa não tem. Essa é a hipermetropia que está escondida sem a dilatação. Então, você dilata e você vê que aquele paciente tem uma hipermetropia de 1,5. Ele não usa e enxerga tudo porque ele está fazendo esse esforço. Então, se você encontra essa hipermetropia na dilatação, não é bem um grau de descanso. É um grau que ele tem, mas que está fazendo um esforço para enxergar. Então, vamos dizer que é um grau de descanso, mas é um grau que ele tem mesmo. Só que ele é achado principalmente depois da dilatação. Então, esse uso do óculos para descanso é um grau que, na verdade, ele tem, mas não é descoberto sem a dilatação. Tem lente para tudo isso? Tem lente para tudo isso e hoje em dia, até pelo uso intensivo de aparelho eletrônico, existe uma luz azul emitida pelos aparelhos. E existe uma luz que tem esse filtro de luz azul, que a longo prazo mostra que a luz UVA, UVB, essa luz azul, ela pode ser prejudicial para poder criar uma catarata uma evolução mais rápida da catarata, a degeneração macular, que é um problema na retina, que tem alguns fatores de risco, como a genética, a idade e o fumo. A luz azul também pode ser um dos fatores de risco para esse problema. Então, quem já tem
essa genética, é bom utilizar esse filtro de luz azul em aparelhos eletrônicos que vai conseguir, não que a pessoa não vai ter catarata ou não vai ter esse problema, mas diminui um pouco a evolução, ele ser não tão progressivo e tão rápido do que se ele não estivesse usando tão constante sem esse filtro de luz azul. Porque, vivendo mais, a gente já entendeu que vai lidar com outros problemas na velhice, né? Sem dúvida. Mas, com relação aos olhos, né, e a outras partes do corpo também, mas nós estamos falando dos olhos, também o uso excessivo do celular vai impactar, né, essa geração idosa de agora. É diferente de quando nós formos os idosos, né, super aficionados aí pelo celular e sofrendo essa influência aí do tempo, o tempo todo. Isso não é... Então, precisa tomar esse cuidado e ainda que você trabalhe com isso, então, tem maneiras de fazer esse descanso e utilizar um filtro. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto o filtro de luz azul e tomar cuidado com o óculos escuro. Tem gente que não usa com filtro VA-UVB, só usa ele escuro, mas piora, porque dilata a pupila, entra mais luz do sol com esse UVA-UVB, é pior. Então, precisa ter o filtro, senão esse problema do sol também vai criar uma catarata mais rápido, é mais um fator de risco para a degeneração macular, o pterígio, que é aquela pelezinha que cresce por cima da córnea do olho, então precisa tomar cuidado com tudo isso. Sobre os óculos de sol, muita gente sente dor de cabeça ao sair no sol, né, sem a proteção. Você falou do óculos, que os óculos precisam ter essa proteção. Quem é que sabe se tem a proteção ou não? Onde a gente pode levar os nossos óculos para saber? Na verdade, eu sempre digo que comprado em ótica vai ter a nota fiscal, dizendo direitinho que tem aquele filtro VA-UVB, então não vai ser comprado em qualquer local. Em qualquer canto não vai ter nota, não vai ter nada, você não vai saber. Em segundo lugar, existem alguns aparelhos chamados lensômetros, que às vezes eles conseguem medir o grau de filtro do VA-UVB que tem no óculos. Se é 90%, 80%, se não tem nada. Então existem, às vezes algumas óticas têm, alguns consultórios, você consegue perceber, mas eu digo que o principal é você comprar numa loja confiável e não em qualquer canto, que às vezes a lente não é de qualidade, tem defeitos, pode criar irritação, dor de cabeça e o grau às vezes você acha que é um e é outro, então tomar cuidado com isso. Tá? E você falou do crescimento dessa carninha, né? O pterígio, não tem muito o que fazer, né? Na verdade, o pterígio inicial a gente fala, você precisa utilizar óculos escuro para você não deixar uma evolução tão rápida, porque a principal causa é a genética. Esse pterígio pode causar olho seco, então às vezes você usa algum lubrificante, mas quando ele começa a aumentar, criar um astigmatismo mais alto, pegar a área central da visão, aí existe uma cirurgia para você tirar. Mas no início, pessoas novas, a chance dele recidivar é maior. Então a gente sempre tem que colocar na balança a necessidade ou não, se vale a pena ou não fazer a cirurgia. Pergunta aqui do telespectador se queixando sobre o olho que tem queimação, sente queimação nos olhos e escorrem lágrimas, o olho lacrimeja. É como eu falei, dor e lacrimejamento é muito inespecífico. É importante ele passar em consulta, ver se é apenas um olho ressecado, se existe alguma doença, como eu falei, úlcera de córnea, alguma ceratite, deve ser investigado com o seu oftalmologista para saber o diagnóstico correto. Tá. Numa consulta, antes da gente passar para outros problemas aí que afetam os nossos olhos, numa consulta, o que é avaliado e o que é importante? Por que não é só fazer óculos novos, né? Tem muita gente que fala, preciso fazer óculos novos. Ou não busca ajuda porque perdeu a receita anterior, só tem os óculos mesmo. Dá para saber que grau tem os óculos já prontos, essas lentes, e o que é avaliado nessa consulta, que é muito mais importante do que só saber se a pessoa tem algum grau de miopia para fazê-la enxergar melhor. Na verdade, tem como a gente conferir o grau pelo lensômetro para saber se foi feito corretamente, mas como você disse, muito mais importante do que o grau, ou não enxergar, é uma doença que pode estar escondida e que não tem sintomas, como glaucoma, esse problema da retina, que existem rupturas, buraquinhos que podem gerar uma complicação futura. Então, os exames que a gente tem que fazer, a gente vê o exame do grau na refração, mas a gente precisa colocar o paciente na lâmpada de fenda, fazer a biomicroscopia para avaliar a córnea, saber se tem algum problema. A gente avalia o cristalino para saber se tem catarata ou não. Aí a gente vai conseguir avaliar também a parte da retina. A gente dilata o olho, faz o fundo de olho, mapeamento de retina, que em muitos casos o paciente não tem sintoma nenhum e a gente consegue descobrir alguma lesão na retina e tratar, fazer uma profilaxia com laser para evitar um descolamento de retina no futuro, que pode ser
gravíssimo e até mesmo causar cegueira. O glaucoma, a gente consegue na tonometria avaliar a pressão do olho. Então, o paciente também, na maioria dos glaucomas, o paciente não tem sintoma nenhum, não tem sinal nenhum. A gente vai lá, avalia a pressão, vê que está altíssima e avalia o nervo óptico, que eu vou até dar alguns diagnósticos diferenciais do glaucoma daqui a pouco. E você vê que ele está com uma escavação aumentada. Então, essa escavação aumentada pode ser um sinal de glaucoma e o paciente não sente nada. Então, o exame profilático é, às vezes, muito mais importante do que o grau em si. O grau vai te levar ao oftalmologista, mas principalmente as pessoas que não têm grau precisam passar no oftalmologista, que doenças que podem causar cegueira irreversível, como glaucoma, podem ser detectadas precocemente e tratadas com colírios e evitar problemas maiores no futuro. E vale lembrar, outro dia eu recebi aqui uma mensagem, achei até bem curioso, resolvi trazer aqui no momento que eu tivesse um oftalmo para conversar. Aquele teste simples que a gente faz para renovar a habilitação não é suficiente para saber se a gente enxerga bem ou não, né? Nem pouco, às vezes ele vai colocar um olho ou outro, às vezes é uma pessoa que no Detran, que ele não tem uma carteira profissional, às vezes com um olho bom e outro mais ou menos, ele passa. Então assim, você precisa passar com o oftalmologista e fazer o exame completo, não é só o exame do grau. Esse é o de menos, na verdade. Os outros exames são os mais importantes. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, recebi uma pergunta da telespectadora, cujo filho fica bastante no celular, tablet, usa bastante eletrônico. Ele não tem queixas na hora, mas ela percebe que depois de um tempo de exposição, acho que a criança não tem nem 7 anos ainda, depois de um tempo de exposição, o olho lacrimeja bastante, a criança fica forçando, piscar. Ela quer uma orientação. Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor, doutor. Então, na verdade, a criança, como eu falei, até os 7 anos de idade, ele precisa tomar cuidado com o uso excessivo. A gente diz que numa média, no máximo, no dia inteiro, 2 horas. Agora, sempre tomar cuidado para que você pare, leia o que você tem para ler de perto, dá um descanso para longe para que não tenha essa contração da musculatura. Perfeito. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor te ajuda com a saúde dos olhos. Você sabia que as dores de cabeça podem acontecer por falta do uso de grau que corrige, né? Ou então pelo excesso de uso dos eletrônicos. Aproveita a oportunidade para ligar para cá. Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico diferencial aí de dor de cabeça. Dr. Daniel Camelot é o nosso convidado hoje, ele é médico, oftalmologista, explica tudo para nós. Doutor, vamos falar um pouquinho do diagnóstico diferencial, então, de dor de cabeça, porque tem muita gente que faz uma verdadeira peregrinação aí por médicos e, na verdade, se ninguém der essa instrução, pode ser que eles não procurem um oftalmo. Sim, que enxergam bem. Na verdade, o que acontece? A dor de cabeça não vai estar relacionada só com problema visual. A gente, na verdade, enxerga com o nosso olho. Eu sempre digo que o olho é uma passagem para a gente poder enxergar com o cérebro. Porque a gente passa a imagem daqui da córnea, que é aquela parte transparente. A imagem passa por vários meios transparentes, que seria a córnea, o cristalino, o gel, que é o vítreo. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Isso assim fica mais fácil. Então aqui seria a córnea, o cristalino, o gel, o vítreo, que é tudo transparente, qualquer opacidade aqui pode atrapalhar. Só que a gente vai enxergar com o quê? Aqui é o nosso nervo óptico. Ele vai enviar a imagem para o nosso cérebro. Então, a gente consegue enxergar com o cérebro. O olho, a gente manda a imagem, ela é, vamos dizer, eu comparo com uma máquina fotográfica, ela vai ser revelada e vai ser codificada no cérebro. Então, a gente enxerga com o cérebro. O que isso é importante? Um problema neurológico também pode causar baixa visual. E também, vou dar um exemplo da enxaqueca. A enxaqueca pode dar dor de cabeça e também podem ter sinais visuais antes de vir a dor de cabeça, que a gente chama de aura. Então, existe um certo... Muita gente confunde uma coisa com a outra. Por quê? Porque a dor de cabeça, a enxaqueca, a pessoa acha que é um problema visual. Por quê? Porque ela, antes de vir a dor de cabeça, ela tem a aura. O que é isso? Ela perde o campo visual durante alguns minutos, segundos, ou até mesmo, às vezes, perde a visão. Então, a primeira vez que a pessoa tem, ela se desespera e acha que foi um problema no olho. Isso tudo pode ser uma aura, que é um aviso de que, vai vir uma enxaqueca aí. E também existe a enxaqueca sem aura, a enxaqueca retiniana. O que é isso? A pessoa tem a perda visual e depois não vem a dor de cabeça. Por quê? Porque a mesma causa da enxaqueca
aquela alteração dos vasos do cérebro também pode acontecer nos vasos da retina. Então, quando você tem essa alteração no vaso, você perde uma certa irrigação da retina, uma isquemia, e você não consegue enxergar durante um tempo. Só que às vezes não tem a dor de cabeça. Então, a enxaqueca e a dor de cabeça relacionada à visão se confundem muito. Que às vezes você perde o campo visual. Outros diagnósticos diferenciais de perda de campo visual pode ser o problema da enxaqueca, a aura, um problema neurológico mesmo, às vezes um adenoma de hipófise, que é onde o quiasma, que é a imagem do nervo óptico, antes de chegar no cérebro, ele se cruza. Então, quando o adenoma comprime essa área, você pode ter uma perda de campo, uma hemeropsia bitemporal, que a gente chama. Você perde o campo visual desses dois lados. O glaucoma, você também pode ter uma perda de campo visual. Então, você vê que algumas doenças neurológicas se confundem com doenças oftalmológicas. Por isso que deve passar em seu oftalmologista e o seu neurologista para poder fazer uma avaliação conjunta para chegar no diagnóstico diferencial. Em muitos casos, o paciente chega com um campo visual, acha que é glaucoma, o nervo óptico, às vezes, existem alterações, só que quando você vai pedir uma ressonância e o neurologista avalia, existe um adenoma de hipófise, um crâniofaringioma, que também dá um defeito do campo visual. Então, diversos defeitos do campo visual também podem ser causados por problemas neurológicos e não só oftalmológicos. É um exame que a gente pede para o paciente quando tem essa suspeita, ele realiza o campo visual, que é o que é isso? Ele vai ficar olhando reto num pontinho e vários pontos vão piscando do lado, ele vai apertando quando ele consegue ver. Então, depois do exame a gente vê e mostra perfeitamente, tem uma imagem que mostra pra gente. Vamos pedir para o Walter colocar, para a gente conseguir entender, mas o exame ele tem também indicação, né? Sim, sem dúvida nenhuma, não é qualquer um que vai fazer. Então a gente vê aqui que ali o olho na parte de cima, antes de chegar lá atrás no cérebro, ele vai passar pelo nervo óptico, ele vai cruzar e vai chegar na parte de trás. Quando ele acomete a parte do olho lá na frente, você vê que o defeito no número 1 ali, é unilateral. O defeito no nervo óptico pode ser um defeito daquele lado. Agora, quando ele vai começando a ir lá para trás, onde tem aquele quiasma óptico no número 3, é a hemianopsia bitemporal que eu falei, que é uma compressão de um tumor que começa a causar esse campo visual. Aí você vai chegando lá atrás e o tipo de campo visual vai mudando. Só que quando é um defeito neurológico, ele é muito simétrico. Você vê que vai chegando lá atrás, ele fica igualzinho, que a gente chama, o defeito é uma quadrantanopsia superior e inferior idêntico. Então, isso leva muita gente a pensar em um problema neurológico. Só que você pode ter um problema de campo visual pelo glaucoma, ou então uma oclusão de um vaso da retina, que a gente chama de oclusão venosa, que pode ser causada por pressão arterial alta, que é uma das causas, que também dá defeito no campo visual. Então, por isso a necessidade de você investigar com o oftalmologista e o neurologista. Os problemas neurológicos também podem causar outros problemas. A dor de cabeça, só que defeito no campo visual. Além disso, pode gerar uma paralisia de algum nervo, tanto é que a pessoa fica com estrabismo de repente. Então, o estrabismo também pode ser uma causa neurológica. Tá. A paralisia do sexto nervo, terceiro nervo, podem ser por um trauma que a pessoa recebeu na cabeça, um tumor, um aneurisma cerebral, tudo isso pode causar paralisia. Então, às vezes, o estrabismo não é um problema só ocular, existe uma causa neurológica. Às vezes, uma visão dupla, que a gente chama de diplopia, pode acontecer por uma causa neurológica, por isso você deve investigar. Às vezes, até mesmo uma pressão arterial alta e diabetes mal controlado podem causar uma diplopia, um estrabismo. Então, você vê que o problema não é no olho, ele é sistêmico. Então, você deve investigar a causa dessa visão dupla, do estrabismo, até mesmo um defeito do reflexo da pupila. Se uma pupila ela consegue fechar direitinho quando você joga a luz e a outra já não responde muito bem, pode ser um sinal neurológico. Às vezes é fisiológico da pessoa. Ela tem uma pupila maior no olho, o outro não. Você investiga, é fisiológico, mas você deve investigar para saber se o problema não é neurológico, ou um aneurisma, um diabetes mal controlado, que tudo isso pode ser causa desses problemas oculares. É reversível? Alguns sim, alguns não. Vamos dar um exemplo, um AVC. Quando você tem um AVC, algumas pessoas revertem 100%, outros ficam com uma sequela. Então, por isso eu sempre digo, uma diplopia, um estrabismo, a gente costuma esperar até uns 6 meses para poder reverter. Depois disso, você já começa a pensar em talvez passar um prisma, um óculos com prisma que consegue corrigir quando o desvio é muito pequeno, ou então mesmo quando é mais grave, ou fazer uma cirurgia. Às vezes até o botox é feito numa musculatura que, como ele está desviado para um lado, você faz o botox em outra musculatura para poder, nesses 6 meses, segurar e não ter essa diplopia. Então, depende muito da causa, de
o quanto que tem de estrabismo, de visão dupla, para poder diagnosticar e efetuar o tratamento necessário. No caso do diabetes ou mesmo da pressão arterial elevada, super mal controlado, voltando aos eixos, volta ao normal ou pode ser que volte ao normal? Pode voltar ao normal, pode voltar ao normal. Por isso é importante essa espera, o acompanhamento e o controle, claro, da causa, porque não adianta nada você indicar qualquer tratamento ocular se a causa não está sendo tratada. Tá. Você falou pra gente desse exame do campo visual, chama bastante atenção, porque em outros encontros que a gente já teve aqui, nós já chegamos à conclusão que, de fato, um olho compensa o outro, a gente não tem a verdadeira noção de que você está enxergando 100%, né? Por mais que a gente se esforce para fazer isso, fecha um olho, abre o outro, né? O fato de esbarrar em coisas, às vezes está claro, não foi um ambiente escuro, Sim. O móvel sempre esteve ali, Sim. Então roxos aí pela perna ou no braço, que você se dá conta que você não sabe aonde que aconteceu. Isso pode ser sinal de um campo já fechando um pouquinho? Isso é muito importante. Por quê? Porque existem alguns problemas oculares como a glaucoma, a retinose pigmentar, que é um problema na retina, que também causa um defeito de campo visual. E até tem um caso específico de uma paciente que o pai ficava falando: nossa, mas você é muito distraída, você esbarra nas coisas toda hora. E ela esbarrava, só que quando passou em consulta a gente viu que ela tinha retinose pigmentar. Quando pediu o campo visual, é como se ela estivesse vendo por um tubinho. Então ela enxergava 100% a visão, mas o campo visual era praticamente nenhum. Então, antes a gente precisa investigar o porquê. Você pode ser distraído, até pode, mas às vezes tem algo por trás que deve ser investigado. Então, o glaucoma, a retinose pigmentar, até mesmo esses problemas neurológicos, como eu falei, do adenoma de hipófise, tudo isso pode causar um defeito de campo, que você vai esbarrar nas coisas e é um sinal. Mas num glaucoma inicial, não vai ter esse defeito de campo tão grande que você começa a esbarrar nas coisas. Às vezes você tem que detectar antes que isso aconteça, porque depois disso, principalmente o glaucoma, não tem como a gente reverter. Recordista de perguntas aqui são as moscas volantes, mas tem alguns relatos que chamam bastante atenção. Então, quando as pessoas às vezes já sabem que chamam moscas volantes, até se referem assim, ou falam de cabelinhos voando na visão, ou enfim, patinhas, cada um dá um nome, né? Mas chama bastante atenção quando as pessoas falam manchas pretas. Na verdade, a pessoa que tem as moscas volantes, ela nem percebe, ela não fica enxergando tanto assim o tempo inteiro, acredito. Explica um pouquinho, tem diferença se são manchas, então a pessoa perde parte da visão, porque as moscas não fazem com que a gente perca uma parte, né? Na verdade, só explicando o que são essas moscas volantes. Aqui, eu lembro no olho, como eu falei, existe esse gel aqui, que preenche todo o olho, tá? No primeiro momento, esse gel tá todo aqui, vamos dizer que grudado na retina. Com o tempo, principalmente para paciente automíope, é mais fácil dele se soltar. E paciente mais também com a idade, ele vai se soltando e você vê esse gel mexendo para lá e para cá. Só que, em alguns locais, ele está mais aderido. Nessa aderência aumentada, você pode criar uma lesão na retina. Então, se você tem um problema, você deve investigar se existiu essa lesão na retina. Então, você deve ver se essa mosca volante tem relação com algum problema em primeiro lugar. Aí, essas sombras também podem ser causadas por outros problemas. Já mais avançado a isso, o buraquinho na retina pode causar um descolamento de retina. O descolamento de retina você já começa a sentir um campo preto descendo ou subindo na visão e cobrindo. É o que é? A retina está descolando, entrando líquido por esse buraquinho e descolando a retina. Então, além disso, vamos dizer, às vezes esse gelzinho se solta, ele está preso em um lugar onde tem um vaso. Quando ele se soltou, esse vaso pode sangrar. E aí você sente manchas maiores do que o normal. Pode ser essa hemorragia depois de que esse gelzinho se soltou. E além disso, assim, no início, você percebe muito essas moscas volantes. Depois de um tempo, como a gente está falando do cérebro, o cérebro se acostuma e ignora. Então você começa a não sentir mais. Por isso, esses casos de moscas volantes, em muitos casos, melhoram sozinho com o tempo. Então, começa sentindo mais e depois de um tempo você ignora e nem percebe mais. Então, é importante saber o diagnóstico diferencial e passar em consulta para saber o que aconteceu. Às vezes não é só esse gelzinho, às vezes tem causas por trás disso que são mais graves. Para saber se são moscas volantes mesmo, tem que fazer exame. Sem dúvida, o fundo de olho, mapeamento de retina, que vai conseguir avaliar a retina na periferia com mais detalhe. E para quem tem as moscas volantes, tem que fazer sempre esse mapeamento ou
só quando aparecem moscas novas? Eu sempre indico fazer de 6 em 6 meses, mas se aparecem moscas novas, provavelmente soltou de outro lugar. E aí eu sempre digo, se aparecer alguma nova ou piorou o sintoma, é bom vir na urgência e passar de novo, que aí pode ter sido algum outro lugar, e nesse lugar que não tinha soltado pode ter alguma lesão nova que não foi visto no mapeamento anterior. Tá. Além de moscas volantes, o pessoal se refere, tipo, ver estrelas, né? Então, às vezes levantou muito rápido, ou teve uma pancada. Não são moscas volantes. O que é essa sensação? Isso é um diagnóstico diferencial de vários problemas. Primeiro, enxaqueca, a aura que eu falei. Além dessa perda de campo visual, pode ter umas estrelinhas que dão, depois vem a dor de cabeça. Mas existe a enxaqueca sem aura, que vem isso, depois some e não vem dor de cabeça. Às vezes, pode ser uma pressão arterial aumentada. Em alguns casos pode acontecer isso. Ou então uma hipotensão. Às vezes a pressão da pessoa cai, dá uma tonteira, ela começa a ver tudo turvo, umas estrelinhas, que também tem essa causa. Então, sempre eu digo, em muitos casos a gente tem que passar com oftalmologista, com neurologista para poder fazer o diagnóstico diferencial. Pergunta da telespectadora aqui, ela diz: Denise, pergunte ao doutor por que a gente tem incômodo a cores fortes e a luz. Ela tem 65 anos, sente tonturas também. O que acontece com o nosso olho? Ela pergunta. Então, fotofobia, a dificuldade com a luz, podem ser diversas causas. Como eu falei, olho ressecado, às vezes você tem uma lesão na córnea, uma ceratite, um uso intenso de lente de contato que pode lesionar a córnea. Então, a fotofobia pode ser um sinal de que esteja acontecendo alguma coisa no segmento anterior. Mas, vamos dizer, fotopsias, o que é isso? É flash de luz. Aí já é diferente. Ela pode sentir um flash de luz na periferia do olho, que pode ser um indicativo desse gel tentando se soltar. Na hora que ele se solta, começam as mosquinhas. Então, depende muito dessa dificuldade com a luz que ela tem. Depende muito do tipo. Então, também deve ser avaliado pelo oftalmologista em consulta para poder dar o diagnóstico correto. Pergunta que sempre chega aqui também, até já chegou uma por mensagem particular, fiz uma cirurgia nos olhos, e aí pode ser várias, tanto para diminuir o grau ou da catarata, precisou operar, tinha recomendação, e aí depois disso a pessoa se queixa de um outro problema que ela conta que não tinha antes. Tem explicação para isso? Deve ser avaliado também, porque vamos dizer, como eu falei, toda cirurgia refrativa deve ser feito exame pré-operatório antes. A catarata, você deve avaliar. Você vai implantar uma lente. Se você coloca uma lente trifocal, que é a mais nova que tem, ela corrige o grau de longe, de perto, ou diminui a necessidade do uso do óculos, mas tem pessoas que não são as mais indicadas para esse implante. Tem que adaptar, então ela começa a sentir um haze, o que é isso? Ela olha para a luz, ela sente um feixe assim. Então, cada paciente é um paciente. Então, cada cirurgia vai ser indicado personalizado para esse paciente. Não é toda cirurgia que foi feita em um paciente que pode ser feita em outro. Então, deve ser avaliado caso a caso, para saber o que pode ser realizado em cada um. O médico disse que a catarata ainda estava no início, mas já me atrapalha muito. É algo errado comigo ou o médico fez o diagnóstico errado? Na verdade, eu sempre digo que a catarata, quem vai indicar não é só o médico. O médico tem que conversar com o paciente, porque depende muito do quanto está atrapalhando a qualidade de vida dele. Uma pessoa idosa, que só fica em casa vendo televisão e não é ativo, a catarata muito mais avançada para ela não vai atrapalhar em nada. Só que um cirurgião, um advogado que utiliza a visão 100% do tempo, uma catarata inicial para ele atrapalha muito mais do que uma avançada para o idoso. Então, a hora de operar a catarata, não é um médico que vai falar, está na hora, ele vai dizer, você tem uma catarata, ele vai avaliar a visão e vai conversar com ele o quanto que está atrapalhando a qualidade de vida, para saber o momento de operar. Quem vai decidir vai ser uma conversa conjunta do médico com o paciente. Pode operar quem tem já problemas ou já teve um descolamento de retina ou de repente tem uma propensão a ter? Na verdade, todo mundo pode... todo mundo não, desculpa, mas um paciente que fez o descolamento de retina, ele tratou aquele problema do fundo do olho e às vezes até a própria cirurgia, a vitrectomia, eu digo que não é nenhuma complicação, uma consequência da cirurgia, vai gerar uma catarata. Então você, depois disso, vai operar uma catarata. Tem até, em muitos casos, é feita a cirurgia do descolamento junto com a catarata no mesmo ato operatório, porque já tem o início e você sabe o que vai gerar depois. Então, às vezes a cirurgia é feita até conjunta, porque existe essa possibilidade. Então, não quer dizer que você operou a retina que não pode operar a catarata, mas deve ser feito se você pode. Você operou a cirurgia refrativa. Você, antes de operar, precisa ver se a retina está bem. Se ela tiver um buraquinho, na hora da cirurgia, você pode induzir um descolamento. Então, por isso, os exames preparatórios, o mapeamento de retina faz parte.
E aí não opera nesse caso? Ou... Aí você precisa fazer uma profilaxia com laser para poder impermeabilizar em volta daquela ruptura e criar uma segurança para a cirurgia refrativa. Então tudo deve ser avaliado, não dá nunca para dizer você pode, você não pode. Você deve ver cada paciente para saber a indicação correta de cada um. Você falou do laser, achei bem interessante porque muita gente que já fez a cirurgia da catarata há muitos anos. Hoje as pessoas vivem muito mais, graças a Deus, né? E a gente tem que enfrentar outros problemas hoje. Então, deu tudo certo, fez, mas voltou a embaçar um pouquinho. Tem laser para cuidar disso? É algo que a gente... As lentes mudaram também, né? Sim. Mas é algo que a gente pode encontrar lá na frente? Na verdade, depois de você operar a catarata, você faz a cirurgia implantando uma lente e ela, vamos dizer que ela se apoia numa cápsula. Depois de um tempo, essa cápsula pode opacificar. Então você realiza, não é que a catarata volta, a catarata não volta. O que pode acontecer é essa cápsula opacificar e você faz um laser chamado YAG laser para poder abrir essa opacidade e melhorar a visão da pessoa. Então, depois da catarata, você pode realizar alguns lasers se tiver algum problema na retina ou se tiver esse problema da opacidade na cápsula, que é um outro tipo de laser, porque todo mundo fala laser, mas o laser que é feito na cirurgia refrativa, que é o do grau, é diferente desse laser para capsulotomia, que é para limpar a cápsula, é diferente do laser feito na retina e todo mundo falava a cirurgia a laser. Na verdade, a cirurgia de catarata é a facomulsificação, que a gente chama, com implante lente intraocular. O laser entrou agora em alguns passos da catarata, que a gente chama de laser femtosecond, que ele participa de alguns momentos. Ele pode abrir a cápsula rex. O que é isso? Você precisa abrir essa cápsula para poder fazer a cirurgia de catarata, tirar o que está sujo e implantar a lente depois. Só que são só alguns passos. Você faz essa cápsula rex, ou então faz a abertura da córnea com mais precisão, mas não são todos os passos da cirurgia que são feitos a laser. Que é para facilitar, às vezes, a cirurgia a laser. Mas a cirurgia da catarata atualmente que tem é a facomulsificação. Em alguns casos é feito esse femtosecond a laser em alguns passos, mas não são todos os passos da cirurgia da catarata que é feita a laser. Quem é que escolhe essa lente que vai ser implantada? Depende muito, como eu falei. Em que lugar que é aqui, doutor? Na verdade, essa parte intermediária é onde existe o cristalino. Tá. Esse cristalino, com o tempo, ele vai sujando. Aqui, né? Aqui, nessa parte intermediária. E aí você precisa tirar o que está sujo e colocar uma lente transparente. A ideia da cirurgia é essa. Então você precisa abrir um espaço para você entrar com o aparelho. Antigamente, a córnea, que é essa parte aqui da frente, fazia quase que uma abertura 180 graus. Aí precisava suturar. Hoje em dia a abertura, vamos dizer que são 2 milímetros e na maioria dos casos não precisa suturar e a lente ela entra dobrada, ela se abre lá dentro. Então, e essas lentes existem desde as monofocais, que vão diminuir o grau de longe, até mesmo a tórica, que vai corrigir o astigmatismo, a trifocal, que é a mais nova, que ela consegue diminuir o grau de longe, de perto, a dependência diminui, só que deve ser escolhido caso a caso. Como eu falei, não é qualquer paciente que vai se adaptar. E não é igual uma lente de contato, não me adaptei e vou jogar fora. Você já fez uma cirurgia. Você não vai se expor de novo à cirurgia. Aí você até pode, mas o risco aumenta. Então você deve estudar e conversar com o paciente sobre riscos e benefícios, para saber o que pode acontecer ou não. Tem pacientes que vão muito bem quando são muito bem escolhidos, mas não são todos que podem ser implantados uma lente trifocal. Deve ser muito bem avaliado e conversado com cada paciente. A gente sabe que a tecnologia ajudou demais, né? Os profissionais também são super qualificados e a gente deseja que os profissionais continuem estudando, se aprimorando, conhecendo as técnicas, mas quando a gente fala de cirurgia nos olhos, por que você vai embora? Por que recupera rápido, né? Por que não te debilita em nada? As pessoas costumam achar que tranquilo, eu vou ali operar rapidinho e já volto. Tudo bem, né? Não é para causar um medo em ninguém, mas na verdade é uma cirurgia que tem risco como outra qualquer. Sim. E a gente depende da habilidade do profissional, da técnica que está disponível onde ele vai fazer. É uma cirurgia muito delicada, até mais do que outras muito maiores, que é um órgão muito pequeno, que você deve ter a destreza para poder fazer aquela cirurgia. E a tecnologia nos ajuda muito, o oftalmologista está muito avançado nessa parte tecnológica, mas você sempre vai depender da habilidade do cirurgião. Então, e também de um pós-operatório bem feito. Às vezes você fala para a paciente, você não pode coçar o olho, você não pode pegar peso, e a paciente não liga. E ela esfrega o olho e a lente que está cicatrizando, ela pode sair do lugar.
pelo pós-operatório mal feito. Então, não é operou, vai embora, acabou. Você deve manter um pós-operatório bem feito para evitar complicações. Às vezes a cirurgia vai bem, mas o próprio paciente deixa para lá, não segue os cuidados pós-operatórios e pode criar um problema que não existiria se ele seguisse corretamente as instruções pós-operatórias. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, explica pra gente, ainda opera sempre um olho de cada vez? Tem exceção para isso? E se você tem 2 olhos de fato precisando, até por uma doença mais grave, opera o melhor ou opera o pior primeiro? Conta um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá. Na maioria dos casos, eu nunca digo sempre, mas a cirurgia refrativa, que é do grau, é feita dos 2 olhos. A cirurgia de catarata, de retina, já não. É feito um olho de cada vez. E você deve sempre explicar, e não quer dizer que vai ser tudo igual. Você fazendo um laser pode ser nos 2 olhos, mas a cirurgia depende da delicadeza dos riscos, você deve saber qual é o mais indicado. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre a saúde dos seus olhos, como a dor de cabeça, né? Pode ser afetada aí por falta de grau ou pelo uso excessivo dos eletrônicos. Nesse bloco a gente fala como as doenças neurológicas podem afetar o nervo óptico. Volto para o bate-papo. O meu convidado é o Dr. Daniel Camelot, médico oftalmologista, explica tudo para nós. E nesse bloco nós reservamos para falar sobre como as doenças neurológicas afetam o nervo óptico e, portanto, atrapalham a nossa visão, né? Dessas doenças que a gente vai comentar aqui, elas já de cara geram esses sintomas visuais, ou porque você teve um diagnóstico neurológico, não necessariamente você tem um sintoma, mas você precisa fazer acompanhamento com o oftalmo também. Depende muito. Às vezes você consegue descobrir uma doença neurológica pelo exame do fundo do olho. Então, o que acontece? O nosso olho tem uma imagem da retina normal para poder entender como que funciona. O nervo óptico, na verdade, como eu falei, é o que leva a imagem do olho para o cérebro. Ah, por isso que tem que estar íntegra. Para poder funcionar, senão você não enxerga. Só que existe a doença que pode afetar o nervo óptico, que está dentro do olho, que a gente consegue enxergar no exame oftalmológico, e existe aquele que é retrobulbar, que você não consegue ver nenhuma lesão neurológica quando faz ressonância e nem oftalmológica, porque ele está no caminho. Então, às vezes, você só consegue descobrir com um exame de campo visual e você deve começar a investigar alguns problemas, tá? Essa é a nossa retina normal. Joia. A gente vê que um círculo amarelado com os vasos saindo é o nervo óptico. O nervo óptico saudável, que também, só para fazer um diferencial, o glaucoma também afeta o nervo óptico. Aquele branquinho dentro do amarelo, no glaucoma, ele aumenta o tamanho dele. Só que algumas doenças neurológicas também podem fazer aumentar. E a parte ali no meio, vinho, sem vasos, é a mácula. É onde a gente enxerga, é a fóvea. Toda a visão nobre, de nitidez, é ali, visto por ali. Já o nervo óptico vai levar a imagem e pode afetar esse campo visual. Quando acontece isso e a pessoa tem um defeito de campo visual, uma descromatopsia, o que é isso? Diferença de cores. Também é um sintoma de que pode acontecer alguma coisa com o nervo óptico. Que muda de um dia para o outro. O vermelho começa a ficar meio alaranjado, amarelado. Isso também pode ser um sinal, não quer dizer que seja. Mas às vezes um fundo de olho assim pode ter um problema neurológico e até mesmo você fazer uma ressonância e não encontrar nada. Vamos dizer, um diagnóstico de esclerose múltipla. Você consegue dar o diagnóstico de esclerose múltipla sem ter lesão neurológica, fazendo um campo visual e sem ter nada ainda no fundo do olho. Por quê? Porque pode ser retrobulbar esse problema. Essa neurite retrobulbar pode acontecer e você não consegue detectar no início, porque não tem lesão nem na parte neurológica, nem no fundo do olho. Mas, em muitos casos, existem lesões, que aí eu consigo mostrar o nervo óptico já com algumas alterações para poder facilitar. Tem outra foto, né? Sim. Vamos ver então a próxima foto que a gente mostra para o doutor e explicar para nós. Então, tem um espacinho ali que é uma bolinha do nervo óptico, outra que é a mácula e eles precisam estar íntegros. Perfeito, senão a visão não chega no cérebro perfeitamente. Isso que a gente enxerga, você enxerga em que exame? Esse no fundo do olho. Fundo do olho. Principalmente fundo de olho. Tá. Então, aqui a gente já vê o quê? Que o nervo não tá com aquela nitidez regular, o bordo não está íntegro. A gente vê que tem uma certa hemorragia e existe um edema. A gente chama de edema de papila. Por que tem edema? Existem diversas causas. Pode ser uma hipertensão intracraniana, que pode ser causada por tumor. Qualquer problema que possa aumentar o aumento da pressão intracraniana pode causar um edema no nervo óptico. Além disso, doenças sistêmicas, até mesmo como sífilis, podem causar um edema no nervo óptico, uma neurite, que a gente pode encontrar isso no fundo do olho. E isso também pode ser encontrado numa coisa chamada NOIA, neuropatia óptica isquêmica aguda, que o aumento da pressão arterial pode causar essa neuropatia.
E isso pode causar um defeito campo visual altitudinal, de cima para baixo ou de baixo para cima, e você vê essa lesão nessa neuropatia óptica isquêmica. E você fala da pressão sistêmica, arterial, né? Arterial. Não pode gerar essa neuropatia óptica isquêmica, que causa lesão no nervo óptico, que também é um diferencial de problema neurológico e oftalmológico, o problema da pressão arterial que causou essa neuropatia óptica isquêmica. Tá? Então, isso é um edema no nervo óptico, ele está inchado por algumas razões, neurológicas, por tumores, traumas ou até mesmo problemas cardiológicos, como a hipertensão arterial. Quando a gente vê uma imagem como essa, a gente não imagina que melhorando uma situação, você consiga reverter isso. Sim, sem dúvida. Pode ser que reverta, pode ser que não. Pode ser que reverta ou pode ser que não, que às vezes deixa uma sequela, como eu falei do AVC. Eu sempre comparo com o AVC. Mesmo voltando um pouco, melhorando, pode ser que deixe... Você pode ter uma sequela, que eu trouxe uma imagem, uma atrofia. Aí ela fica o nervo esbranquiçado, ele melhora o edema, mas ele fica com uma sequela. Eu fico imaginando a tua posição, a gente vai posicionar a próxima imagem, mas eu fico imaginando a tua posição, que às vezes a pessoa foi lá para fazer óculos. Sim. Tá? Ela foi porque ela não estava enxergando de perto, não estava enxergando de longe, e aí ela vai receber um diagnóstico que pode salvar a vida dela, pode salvar a visão dela. Em muitos casos, o problema do nervo óptico, a visão é 20/20, que isso é 100%. E você vê isso aqui no fundo do olho, você precisa investigar. Até mesmo existe uma coisa chamada pseudotumor cerebral. Que pseudotumor? Você vê uma alteração no fundo do olho, você pede a ressonância, não tem nada, e você percebe que existe esse problema. Aí você descobre que ou a pessoa ganhou peso muito rápido, isso pode ser uma causa de pseudotumor cerebral, que você consegue ver no nervo óptico, o sintoma. Então, às vezes a sua visão é 100% e você descobre um problema inicial pelo fundo do olho, no exame de rotina no fundo do olho. E vai tratar. E vai tratar. E vida normal. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Não tem grandes complicações diagnosticando no início, né? Depende da causa. Se for um trauma, se for um tumor que já está muito avançado, mas agora que começou a afetar o nervo óptico, mas é claro, você detectando precocemente, se você conseguir descobrir pelo nervo óptico algo que ela nunca pensou em fazer uma ressonância e descobre depois neurologicamente, um tratamento precoce vai ser muito mais indicado. Às vezes até um tumor benigno, eu li outro dia em algum Facebook. O adenoma de hipófise, ele pode causar esse defeito de campo visual e pode causar cegueira, depois comprimindo o nervo óptico, vários tumores podem causar cegueira. E mesmo na retirada, você não tem garantia de que você não vai ter uma lesão ali, precisa retirar. E a pessoa não quer perder. Às vezes é para salvar a vida da pessoa, dependendo da parte neurológica, você pode afetar o nervo óptico, mas você precisa salvar a vida da pessoa. O oftalmo pode acompanhar uma cirurgia como essa? Pode acompanhar, principalmente o neurooftalmologista. Existem várias especialidades, como a gente sempre falou, o olho é um órgão bem pequenininho, mas o neurooftalmologista, às vezes, ele faz uma fenestração do nervo óptico em casos que, quando tem um aumento muito grande, faz uma punção lombar e você precisa fazer uma fenestração do nervo óptico. Então, o neurooftalmologista, nesses casos, é o mais indicado para poder acompanhar, para poder ajudar nessa parte. Próxima foto. Vamos ver. O que o doutor preparou para a gente? Isso aqui que a gente vê? A gente vê que tem um edema no nervo óptico, um nervo borrado no olho esquerdo. O que é esse exame? É um exame de contraste que a gente injeta na veia, um contraste amarelo, chamado fluoresceína. E aí você vai tirando foto da retina e o que você vê nesse contraste? O nervo óptico no meio, ele começa a ter um vazamento e no final ele está todo borrado. Isso mostra que está tendo uma hiperfluorescência do nervo óptico e existe um problema no nervo. Às vezes você fica na dúvida, pede esse exame de contraste, que é a angiofluoresceinografia, e consegue comprovar que existe um problema no nervo óptico. Uma neurite, um edema no nervo óptico comprovado com esse exame de angiofluoresceinografia. Onde é que faz um exame como esse? Consultório ou não? Se o consultório tiver todo o mecanismo para poder, se acontecer uma alergia ao contraste, um edema diagnóstico, que pode acontecer. Se a pessoa tem alergia a corante amarelo, você sempre pergunta, alergia a camarão, mas em muitos casos ela não sabe. Então, pode ser feito numa clínica, desde que tenha todos os cuidados. Tem que ser uma clínica preparada para poder fazer esse exame, porque é um contraste e se você tiver qualquer reação, qualquer alergia, os riscos são pequenos, mas em poucos casos podem acontecer algum problema. Tá, perfeito. Mas fazendo um exame como esse, você já tem mais informação para tratar. O campo visual você tem na mão, você tem a angiofluoresceinografia, o OCT, que eu vou falar mais para frente. São alguns exames que facilitam o diagnóstico conjuntamente com o neurologista. Você falou sobre quando as cores podem se misturar, o vermelho você vê mais alaranjado.
não tem nada a ver com daltonismo. Não, o daltonismo, ela não consegue, você faz um teste chamado Ishihara, na maioria das vezes, que são números em, vamos dizer, em alaranjados, vermelhados dentro do verde, e ele não consegue perceber aquilo desde pequeno, desde lá de trás. Essa descromatopsia existe, a que vem lá de trás também, mas essa acontece depois de um tempo e ele começa a perceber que as cores no olho não estão iguais no outro. Então não quer dizer que seja um problema neurológico, mas é um sinal de que pode ter algum problema no nervo óptico. Outra pergunta que chegou aqui, que eu acho que cabe aqui dentro, é uma cor de olho diferente da cor do outro, implica em alguma coisa? Existem essa diferença de cor fisiológicos da pessoa normal. Existem problemas de uveíte, que a gente chama um caso, heterocromia de Fuchs. Ele pode ter uma uveíte que vai mudando a cor de um olho, isso sim é uma uveíte, uma inflamação do olho que pode mudar essa coloração da íris. Então, deve ser investigado se existe algo por trás ou se é fisiológico. Então, existe essa heterocromia de íris fisiológica ou que tenha uma uveíte, uma inflamação ou algo por trás. Se tiver alguma uveíte ou inflamação, dá para voltar? Você deve tratar, não dá para mudar a cor novamente, mas você deve tratar para não gerar problemas como glaucoma secundário ou até mesmo uma perda de visão. Tá. Próxima foto, vamos ver o que o doutor preparou pra gente? Aqui é a atrofia do nervo óptico que eu falei, você vê que ele é branco. Ele não tem mais aquela coloração alaranjada. Então, essa coloração branca, a gente mostra que existe uma atrofia. Existem até crianças que existem com algumas atrofias, já nascem com esse problema, com a atrofia de Gerd, que a gente chama, que isso, na maioria das vezes, a gente não tem como reverter. É como se fosse uma sequela. Essa atrofia pode ser consequência de um edema no nervo óptico que durou muito tempo, uma neuropatia, até mesmo, como a gente está falando de nervo óptico, neuropatia tabaco álcool. O que é isso? Quem fumou e bebeu muito durante a vida toda pode afetar o nervo óptico. Essa atrofia fica mais no lado temporal localizada e pode ser um sinal. Aí a gente pede o campo visual que também vai vir um defeito mais característico disso. Alguns medicamentos que são utilizados para outras doenças, como etambutol, amiodarona, que é utilizado por algum cardiologista, pode alterar a córnea, só que essa alteração córnea versicolata não causa defeito campo visual, você acha ali, mas pode continuar utilizando. Mas em raros casos, pode acontecer uma neuropatia óptica medicamentosa. Em muitos casos, vírus podem causar um problema no nervo óptico, uma neurite. O vírus, às vezes, causa paralisia, que a gente chama de o defeito daquele reflexo que eu falei. Existem pupilas de AD. Ela fica dilatada e, de repente, ela melhora. Ele teve algum vírus que gerou aquele problema. Então, existem vários casos que podem gerar defeito da pupila e no nervo óptico por uso medicamentoso, por uso de álcool intenso, e tudo isso pode gerar uma neuropatia óptica também. Vamos para a última foto que você traz para a gente, então. O que é OCT, doutor? OCT é tomografia de coerência óptica. E o que é isso? Isso aqui é um corte da retina. Antes a gente viu a retina assim. Agora é a espessura dela. E a gente vê que tem todas as camadas da retina, a parte de cima mais interna e a parte de baixo mais externa. Por que eu trouxe isso? Porque todas essas camadas podem ser alteradas tanto por edema diabético, oclusão, por pressão arterial alta, mas alguns estudos recentes mostram, e são estudos, não é nada na prática, mas que as camadas mais internas, que a gente chama de células ganglionares ou nuclear interna, estudos têm mostrado que existe um afinamento em pessoas, em pacientes que têm esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson. Então, não vai dar o diagnóstico, mas é um estudo que, com o avanço desse OCT e avanço do tratamento, você pode detectar algumas alterações nesse OCT que ajudam no acompanhamento e no diagnóstico dessas doenças. Então, o OCT, que era utilizado para doenças da retina, do olho, como diabetes, causando um edema e que a gente trata, também, inicialmente, existem estudos mostrando que eles vão conjuntamente, podem ajudar no futuro no diagnóstico e no acompanhamento dessas doenças neurológicas. Tá. Então eles podem caminhar juntos, Sim. né? Você tem a doença e você vai acompanhando. Sim, nesse exame. Isso ainda está em estudo. Agora, é fácil de fazer um exame como esse? É fácil, não você precisa primeiro fazer o fundo de olho, você na dúvida pede o exame, o diagnóstico nunca é dado pelo exame. A gente é dado pelo médico. O médico vai ter um complemento, uma ajuda dos exames para poder o diagnóstico. O OCT, às vezes, os aparelhos novos não precisam nem dilatar. Na maioria das vezes você precisava, mas existem aparelhos novos que não precisam dilatar. Então, eu não posso dizer que não, mas o paciente às vezes não é necessário dilatar, mas é um exame que é simples. Você vai colocar o queixo, vai olhar em frente, vai fazer toda essa foto e não tem nenhum segredo.
Já o do campo visual dá um pouco mais de trabalho, depende muito da informação do paciente. Então eu sempre digo que o paciente faz o campo visual pela primeira vez, tem muitos que vão olhar o laudo, o diagnóstico e se assustam, mas às vezes é erro na hora de fazer. Mas você consegue perceber ali no exame que teve erro. Aí você pede para fazer outro. A gente diz que só a partir do terceiro exame que você vai levar a confiança mesmo que o campo visual está certo. Esse aqui já é um pouco mais objetivo. Você vê e consegue fazer de uma forma fácil. Não é difícil para o paciente realizar esse exame. E para quem tem, então, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, por exemplo, visitar o oftalmo a cada quanto tempo? Porque é importante manter a qualidade de vida do paciente, né? É importante, até como eu falei, a esclerose múltipla pode criar uma neurite. Ela pode gerar uma neurite. E você tendo uma neurite, você deve fazer um tratamento com corticóide, uma pulsoterapia na veia, para poder não deixar uma sequela. Então, o paciente que tem esclerose, nesse caso, deve fazer acompanhamento com o oftalmologista, deve saber esses sintomas todos que eu falei, porque para evitar uma sequela, se você tratar com uma pulsoterapia, um corticóide intravenoso, de uma forma rápida, você consegue diminuir as sequelas desse paciente. Então, deve ser feito, sim, um acompanhamento conjuntamente com o oftalmologista. A gente sempre dá o alerta para prestar atenção em tudo que pinga no olho, né? Não é qualquer colírio que pode ser utilizado. E tem muitos que a gente acha que não tem problema e às vezes eles podem ter até corticoide, né? Sim, e o corticoide pode gerar para o olho problema de glaucoma secundário, a catarata pode gerar uma catarata. Então, o uso do corticoide deve ser feito e usado pelo oftalmologista, acompanhado por ele, e não comprar em qualquer farmácia e sair usando, porque é perigoso. Deixa eu trazer aqui a pergunta do telespectador. Ele disse que já foi ao oftalmo, fez os óculos, usa, mas continua não enxergando bem. Aí ele pergunta aqui se ele poderia usar lentes. Me chamou a atenção porque primeiro o grau tinha que estar confortável para ele, né? Sim. Um segundo passo é fazer as lentes, né? Na verdade, assim, se com óculos ele não está enxergando bem, precisa avaliar se não tem esse problema na retina, se não tem problema de catarata, não quer dizer que tenha, mas deve ser avaliado. Eu sempre digo que o óculos é o vidro do relógio. A retina é o ponteiro do relógio. Adianta você trocar o vidro do relógio e estar limpinho se o ponteiro está parado? Então você tem que resolver o problema. Depois sim, você pensa numa lente de contato. Não é porque o óculos não está resolvendo que a lente vai resolver. Primeiro você tem que descobrir se tem algo por trás que não esteja sendo corrigido pelo óculos. Depois você pode pensar na lente de contato. Também lente não é todo mundo que se adapta, né? Não é. Às vezes a pessoa que tem o olho muito ressecado, ou então essa pessoa tem alergia ao produto que limpa a lente de contato. Em muitos casos a pessoa tem um ceratocone, que é aquela córnea mais curva, ela não pode utilizar a lente gelatinosa, porque ela raspa e pode piorar esse problema. Ela deve fazer a adaptação da lente de contato rígida, porque nesse caso de ceratocone, ele deve avaliar a lente de contato rígida e às vezes até mesmo a lente escleral, que ela apoia na parte branca do olho, não na córnea. Então, também o uso de lente de contato deve ser passado em avaliação com o seu oftalmologista, não deve ser comprado em qualquer canto, porque em qualquer lugar que você vai comprar eles querem vender, não vão te ensinar a usar, como usar, o porquê não usar, o que você vai sentir, os cuidados que você tem que ter, e isso deve ser feito com o seu oftalmologista acompanhado com ele, não em qualquer canto. E a diferença? Eu sei que vende, né, as lentes descartáveis, que já estão prontas. Se de repente seu grau cabe, mas a curvatura é a mesma, né? E os olhos não são todos iguais. Não são todos iguais. A curvatura, o diâmetro não são iguais, então às vezes uma lente que vai bem para uma pessoa não vai bem na outra. Então o olho, a córnea, deve ser avaliado para saber se pode usar, qual usar, como usar e como acompanhar. Então não é em qualquer canto, você deve passar em acompanhamento com o seu médico. Para encerrar, vamos falar um pouquinho de manchas de sangue no olho. Recebi até foto aqui já. Doutor, o que pode ser? Quando a gente fala de sangramento no olho ou um olho muito avermelhado, pode confundir? Como eu falei, o olho vermelho é um livro de milhões de páginas. Você deve fazer o diagnóstico diferencial. O olho vermelho, como eu falei, você deve saber o diagnóstico para poder tratar corretamente. Às vezes, uma mancha vermelha no branco do olho é um vasinho que estourou, que você deve procurar se existe uma hipertensão arterial. Se dá uma crise hipertensiva, pode dar esse vermelho no branco do olho. Mas às vezes a hemorragia no fundo do olho, que você não vê no espelho, mas a hemorragia lá no fundo. Pode ser causada pelo diabetes, por um pico hipertensivo que estourou um vasinho, como se fosse um AVC no fundo do olho, e causou essa hemorragia. Então, hemorragia no olho podem ter diversas causas e o olho vermelho também. Então, deve passar com o seu oftalmologista para avaliação, saber a causa e fazer o tratamento correto. Para quem já tem problemas de hipertensão arterial, diabetes, mesmo que não tenham ainda nenhum sintoma visual, de quanto em quanto tempo
precisa visitar? No mínimo uma vez por ano, mas dependendo no momento que está do diabetes, às vezes está muito avançado, você deve ser feito de 3 em 3 meses. E em muitos casos você já tem um diabetes avançadíssimo, a retinopatia proliferativa, só que não sangrou. E do dia para o outro pode sangrar e você perder a visão, porque não faz esse acompanhamento de rotina que poderia ter feito laser, injeções intravítreas, que evitariam esse problema mais grave de descolamentos e hemorragias no olho. Perfeito. Vou aproveitar para me despedir do doutor. Eu adoro te receber aqui, a gente aprende bastante quando você vem. Obrigada por ter trazido as ilustrações. Muita gente faz perguntas, sei que não dá tempo de responder a todos, mas o doutor volta, tá convidado já, doutor. Obrigado pelo convite. Eu só vou aproveitar para dar os parabéns para a minha secretária, que ela, dia 30 de setembro foi dia de secretária, e dia 1º de outubro foi aniversário da Alcione, que trabalha comigo, e que eu falei para ela que eu mandaria um parabéns, fiquei devendo, e elas são imprescindíveis na nossa vida. E um beijão para sua esposa, para sua filhinha também, tá cada dia mais linda. Obrigada, viu, doutor, por ter vindo, tenho um carinho enorme por você e pela sua família. Obrigado. Bom fim de tarde, Obrigado, viu? vocês também. Obrigada a você que escolhe acompanhar o Consulta ao Doutor e ficar muito bem informado aqui conosco, sempre de segunda a sexta-feira. Vem aí o final de semana, curtam bastante a família, a gente se vê na segunda-feira. Tchau!